Hoje nós vamos falar da TG Double System Série 2 da KF. Então essa aqui é uma máquina que é um lançamento da KF nesse ano de 2020. É uma máquina que foi muito aguardada pelos nossos clientes, porque ela mantém a mesma base da TG Double System, que é uma máquina já consagrada, e traz algumas novidades muito importantes nesse ano de 2020. O que a gente tem de diferencial nessa máquina aqui para a gente se manter com a linha de trigueira sendo líder de mercado e tendo a melhor trigueira do mercado? A máquina vem com caixas de polietileno no adubo e na semente, agora até as versões de 29 linhas, e o pneu de alta flutuação, que dessa forma ela se tornou uma máquina com mais autonomia, mais capacidade de adubo e semente, e sem ter o problema da compactação do solo pela maior largura do pneu. Então ele proporciona uma menor compactação do solo e também faz com que a máquina tenha um melhor desempenho em situações de solo úmido, em situações de plantio convencional, onde ele não vai afundar tanto e também não vai prejudicar a emergência das plantas onde ele passar por cima da área que já foi plantada anteriormente. Aqui a gente está com a máquina na posição de transporte, então ela vai acoplada ao trator através de um cabeçalho que vai no terceiro ponto do trator e suspende a máquina. E a gente tem um rodado de transporte, que são dois rodados laterais da máquina, que posiciona a máquina no sentido longitudinal, deixando ela na largura ideal para transporte entre uma propriedade e outra. Além disso, a gente tem o levante de lance hidráulico, que é uma facilidade a mais e torna o processo de acoplar a máquina para a posição de plantio mais fácil. Esse aqui é o sistema de caixinha de transmissão com alavancas, onde para aumentar ou diminuir a dosagem de adubo, o cliente simplesmente aciona a embreagem e movimenta a alavanca de um lado para o outro. Não tem necessidade de colocar a mão na engrenagem, de sujar as mãos com graxa, de ter que mexer em esticador de corrente. É um sistema bastante prático de trabalhar. O dosador de adubo a gente tem de série o Politecno e tem como opcional o dosador Top Planting, com duas roscas que mantém sempre a mesma dosagem, tanto em situações de aclive quanto de declive. Aqui na lateral a gente tem as regulagens de semente, então nesse manípulo a gente aumenta ou diminui a dosagem de semente da caixa principal, e aqui nesse manípulo de cima a gente aumenta e diminui a dosagem da caixa de semente fina quando a máquina for equipada com a caixa de semente fina, que é um opcional. Nós temos também o desligamento de meia máquina. Dessa alavanca é possível ligar e desligar meia máquina totalmente, adubo e semente. Em relação ao marcador de linha, então nós temos várias regulagens, com facilidade de regular tanto o ângulo do disco quanto o comprimento do marcador. E o diferencial é o sistema de amortecimento de borracha, onde o marcador não fica batendo quando anda na estrada, ele vai ficar sempre firme e pressionado contra esse calço de borracha. Um outro diferencial que nós temos aqui na TG Double System Série 2 é a altura de levante da máquina. Dá para ver que a altura da linha em relação ao solo ficou bem mais elevada, facilitando as manobras sem que as linhas fiquem enroscando em algum obstáculo. Em relação à estrutura da máquina, a gente tem uma lança de alta resistência que utiliza chapas de grande espessura com materiais especiais. Os chassis da máquina são 3 tubos amarrados de forma a garantir uma rigidez ao conjunto, e a parte superior da máquina, devido ao aumento da capacidade de adubo e semente, a gente tem uma estrutura tubular para sustentar as caixas de adubo e semente. Outra novidade dessa máquina da série 2 da KF é a passarela de chapa expandida, onde permite uma visibilidade do plantio para o operador que estiver em cima da máquina, e para fazer alguma manutenção da máquina, essa passarela pode ser levantada, permitindo maior acesso aos dosadores para fazer algum tipo de manutenção. Um sistema de trava que mantém ela travada e permite o acesso à parte dos dosadores para algum tipo de manutenção. Então esse aqui é o sistema de pantografia da TG Double System, e o grande diferencial dessa máquina é o sistema de posicionamento da mola. A mola posicionada em ângulo entre os dois pantógrafos faz com que a pressão de corte, tanto quando a linha esteja para cima ou para baixo, é sempre a mesma pressão.
Ou seja, se eu estiver plantando numa base, todas as linhas da máquina vão exercer a mesma pressão sobre o solo, aprofundando a semente e o fertilizante sempre na profundidade desejada. O sistema de disco duplo de deposição de semente e adubo tem rolamentos blindados, rolamentos de primeira linha que não exigem lubrificação. O sistema de condutores de adubo e semente, eu tenho um telescópio na semente que garante o melhor fluxo de semente, e o sistema sanfonado no adubo que garante uma maior maleabilidade, e o sistema de condutor, ele tem um encaixe que não permite acúmulo de semente, tanto na semente quanto no adubo. Na parte de trás aqui eu tenho a escala de regulagem, onde eu regulo a profundidade. E um dos principais diferenciais dessa máquina é o sistema de bandas. Eu tenho aqui uma banda de borracha que ela é macia, então isso aqui permite a máquina trabalhar em situações de umidade sem um grande acúmulo de barro. Então isso é uma das coisas que faz com que a máquina trabalhe antes em situações de solo molhado. E na parte da frente eu tenho a compactação com bandas de borracha mais estreitas. As bandas estreitas na frente, elas proporcionam um melhor corte de palha, ela deixa mais espaços entre as bandas e o disco para a palha cortada ela ser despachada. E as bandas de trás são responsáveis além de limitar a profundidade, também pelo fechamento e acabamento das linhas. Então esse conjunto de bandas largas na parte de trás, bandas estreitas na parte da frente, faz com que um plantio tenha um ótimo acabamento, tanto em situações de palhada, em situações de umidade e em situações de dificuldade para o agricultor. Aqui na linha da frente a gente pode verificar na KF que um dos diferenciais é o fechamento do disco duplo. O ângulo do disco duplo da KF é diferenciado, fazendo com que a máquina tenha um maior poder de corte em solos compactados e maior poder de corte de palha. Em relação ao sistema de regulagem, se eu quiser dar um pouco mais de pressão, aqui eu tenho um parafuso, onde eu posso chegar com a chave, fazer o aperto desse parafuso, ele vai proporcionar uma maior pressão de corte nas linhas. Um dos diferenciais das semeadoras da KF é o sistema de fechamento do disco duplo. O disco duplo da KF proporciona um menor revolvimento no solo. Em situações de umidade, isso faz com que a máquina entre antes na lavoura. Em situações de palhada, ela mantém a palhada por cima da linha, protegendo o solo e protegendo a semente da perda da umidade, causando uma emergência das plantas mais uniforme. A gente pode perceber aqui, onde a gente passou plantando com a máquina, que a palhada praticamente ela se mantém por cima das linhas, a gente não vê o revolvimento do solo, então fica um plantio bem uniforme.